presente vídeo tem por objetivo dar seguimento à explicação do processo ou do procedimento para a elaboração do projeto semestral de guias de comunicação. Este vídeo em particular está relacionado com o guião, a parte 3 do guião, que já foi disponibilizado aos estudantes, e o principal assunto que ele aborda é o traçado do perfil longitudinal do terreno. O que será representado aqui é um caminho, não o único, porque os estudantes podem fazê-lo de outras formas que são igualmente válidas, mas é mostrar um caminho que vos permite sair de uma tabela simples de organização de dados em Excel para o gráfico do perfil longitudinal do terreno, de acordo com um dos modelos que já foi disponibilizado anteriormente. E em sequência, para chegarmos ao gráfico do perfil, passaremos por organização dos dados em Excel, a exportação dos dados do Excel para o AutoCAD e, por fim, o desenho do perfil do terreno no AutoCAD. Importa referir que o que vai ser organizado em Excel é a parte da legenda do perfil longitudinal. A parte do desenho propriamente dita será feita em AutoCAD. A simplificação que vai ser explicada aqui tem como principal objetivo gerar economia de tempo de digitação de cada elemento da legenda e de cada ponto de forma individual. Então, é apenas a parte da legenda do perfil que vai ser passada para o AutoCAD. E esta legenda do perfil será baseada nos elementos que já foram apresentados no passo 1 do guião da parte 3 do projeto semestral. Mas estes elementos foram colocados de novo aqui. Estamos a falar dos pontos, ou estacas, ou perfis, tanto faz a designação que o estudante preferir. Rasante, também conhecido como traçado da estrada em perfil longitudinal. Cotas do projeto, que são as cotas da rasante. Cotas do terreno, que são as já determinadas a partir da carta topográfica. Alinhamento horizontal, que é também conhecido como traçado em planta. Distâncias à origem e distâncias entre pontos, também já conhecidas. Então, o nosso primeiro passo vai ser pegar a tabela de dados simples em Excel e garantir que temos estes dados dos pontos aqui desejados e na ordem desejada também. Vamos começar por aqui. Para evitar que a informação de base se perca, a recomendação é que o estudante copie esta tabela, que não edite ela originalmente. Então vamos aqui fazer uma cópia. Eu vou fazer a cópia aqui no mesmo ficheiro, mas esta cópia pode ser feita em um outro Excel. Pode-se fazer o Save As, gravar a parte como um documento separado. Então, eu vou colocar aqui legenda do perfil. E o original está aqui, eu tenho aqui a legenda do perfil. Então, vamos começar a nossa organização. Eu vou fazer aqui um Insert, Insert, Insert. Ok, vamos começar aqui. O primeiro ponto são perfis. Então, os perfis estão aqui. Eu vou fazer aqui o Cut e vou colocar aqui. E vou editar de perfil para perfis. Já está. A seguir eu tenho o rasante. Eu não tenho nada aqui que seja correspondente a rasante. Então eu vou colocar aqui rasante. Posso fazer isto e isto. Está. Eu vou retirar aqui este merge, só para ficar mais simples isto.
Então tenho perfis e tenho rasantes, já está. Cotas do projeto. Também não tenho as cotas do projeto aqui. Então vou criar uma nova coluna para as cotas do projeto que vão ser dadas em metros. E vou colocar aqui. De seguida são as cotas do terreno. As cotas do terreno já existem, então eu venho buscá-las aqui e coloco aqui. Elas também estarão em metros. O ponto seguinte é o alinhamento horizontal. O alinhamento horizontal são estes dados em planta. Então eu vou só editar aqui o nome para alinhamento horizontal. E deixar aqui. Ponto seguinte, distâncias à origem. Então, eu tinha aqui dados na carta e dados na realidade. Os dados... Eu tinha aqui dados na carta e dados na realidade. Os dados na carta não são relevantes aqui, porque o que vai para o gráfico do perfil são os valores reais. Então, o que vamos aqui fazer? Vamos usar só os valores da realidade. Os valores na carta não importam. Mas temos que ter em atenção uma coisa aqui neste cálculo de distâncias. Aqui este cálculo de distâncias, sobretudo aqui as distâncias à origem, se formos a prestar atenção, são fórmulas. E se fazemos aqui a cópia ou a passagem de um lado para o outro, as fórmulas podem desfazer-se. Então, antes de passar, eu recomendo que vocês selecionem todos os valores aqui, façam aqui um copy e voltem a passar, só que aqui, Paste Special, e selecionem valores, só valores, para que perca as fórmulas. Então eu tenho aqui os valores sem as fórmulas. Então eu vou aqui, a seguir eu quero distâncias entre pontos, não, distâncias à origem, de acordo com este esquema, e depois distâncias entre pontos. Então eu vou colocar aqui, e as distâncias à origem vão ser estas na realidade, ou da realidade, né? E as distâncias entre pontos também vão ser estas, as da realidade. Então, podemos apagar, não vai ser mais necessário. E ficamos aqui só com a tabela de dados necessários. Só com a tabela de dados necessários. Ok. Então podemos aqui organizar tudo. Feito. A primeira organização já está. Posto isto, o nosso passo seguinte, uma vez que já temos todos os dados que a legenda exige, o nosso passo seguinte vai ser fazer a transposição. O que é a transposição? É a transformação de linhas em colunas e vice-versa no Excel. Porque como podemos ver, aqui estes nomes, né, estão em linhas e aqui estão em colunas, então nós temos que transpor. Então, como é que nós vamos fazer isso? Mais uma vez eu recomendo que se faça a cópia, para não perder-se aqui a origem. Então, eu vou fazer aqui, no mesmo ficheiro, e vou chamar isto de... Eu posso deixar a legenda do perfil 2 ou perfil, tanto faz, vocês têm
o nome que vocês quiserem. Vocês deem aí o nome que vocês quiserem e para tal, vamos selecionar toda a nossa tabela. Então, uma vez selecionada toda a tabela, vamos fazer aqui. Podemos fazer copy ou cut. Como fizemos a cópia, podemos fazer aqui o cut, porque deixamos a original lá. Vir para aqui para o paste em home, ou tanto faz, right click. Tá bem, vamos fazer assim, copy. Vamos copiar, é mais seguro. E em um outro lugar, vamos fazer aqui right click, para special e vamos escolher a opção transpose, esta aqui. Ok? Então já está a transposição. Como temos esta tabela em outro lugar, podemos eliminá-la daqui. Então, de seguida, vamos fazer aqui a organização destes valores. Vamos aqui puxar isto para que haja mais espaço. Vamos organizar aqui. Vamos tentar fazer algo que é uniformizar a medida de todas as células. Infelizmente o Excel não pega por defeito os valores que ele assume aqui de tamanho, de largura de coluna e leva para o AutoCAD. Se isto acontecesse, seria fenomenal, porque poderíamos configurar desde já as distâncias aqui e usar a posterior, mas não. Havemos de ver mais tarde como é que podemos manipular isto. Ainda assim, uma vez selecionadas todas as colunas aqui de cima, fazemos right click e podemos uniformizar, podemos digitar um valor único, um valor uniforme. Eu vou colocar 10 para uniformizar, ok, só para ficarem todos iguais e ficar mais esteticamente agradável. E vou fazer o mesmo aqui. Aqui também vou lançar um único valor, não importam estes valores, podem ser quaisquer. Então, de seguida, o que eu vou fazer é a organização disto para adequar ao máximo possível ao que eu tenho aqui, em função das características de cada elemento da legenda. Vamos começar aqui por... há uma série de elementos, como os pontos, as cotas, as distâncias, que eles podem ir crescendo na horizontal, mas a distância que nós temos na horizontal deve ser limitada pela escala. Não pode ser maior que a distância entre pontos. O que eu estou a querer dizer é que a distância entre pontos, aqui onde é 25 metros, tem que ser necessariamente 1,25 centímetros. Mas eu posso vir a ter uma cota de projeto que tem números que não cabem nesta medida. E se eu tento escrever assim, nem tudo há de ficar visível. A menos que eu diminua o tamanho de letra, e isso não é muito agradável. É mais ou menos o que aconteceu aqui. Vocês podem ver a diferença. Aqui eu tenho uma fonte, um tamanho maior, menor, então isto não é muito recomendado. Então, para isso, o que é que nós devemos de fazer? Nós vamos para as distâncias, para as cotas e para os perfis. Vamos virar o texto. Vamos fazer com que o texto fique na vertical. Porque na vertical nós não temos limitação de espaço, nós podemos aumentar o quanto nós quisermos para fazer com que o texto caiba e todo o texto seja do mesmo tipo, mesmo tamanho e etc. Então, vamos selecionar aqui tudo que for em cotas, distâncias, desculpa.
E aqui em Home tem esta opção de orientação. Vamos selecionar esta quarta, que é de baixo para cima. Assim. Então, uma vez que isto aconteceu, ele já virou, mas o espaço que temos na vertical não é suficiente para que o texto apareça. Aqui, vamos parar aqui nesta célula e quando aparecer este ícone preto, clicamos 2 vezes. Então, ele abre de forma a deixar o texto no tamanho desejado. Vamos fazer o mesmo aqui. E isto que fizemos aqui vai aplicar-se a cotas e a perfis. Então eu vou rapidamente imitar aqui o procedimento. E algo que eu esqueci de dizer aqui é que estes valores devem ser encostados à esquerda, aqui a esta linha, porque esta cota é deste primeiro ponto, esta cota é do segundo ponto e assim por diante. Então aqui, depois de virar assim os valores, eu tenho também que colocá-los assim à esquerda. Alguma coisa não correu bem aqui nas cotas, porque eu não consegui levar isto até o final. Mas é só voltar a selecionar. Ok, é aqui onde parou. Colocar e encostar à esquerda. Então, vamos fazer o mesmo aqui com os perfis. Encostar à esquerda e orientar assim. Então fazemos isto, está? E fazemos isto. Podemos organizar aqui isto de forma a estar aqui em baixo e encostar. Só por uma questão de uniformização, assim fica tudo regular. Ok. Vamos então ajustar agora os outros elementos aqui da nossa legenda. Podemos ir para o alinhamento horizontal, que é este, que mostra a planta, onde é alinhamento reto e onde é alinhamento curvo. Então eu vou aqui fazer um insert de uma nova linha, de forma que o alinhamento horizontal vai ocupar 2 linhas. Eu vou fazer aqui um merge. Isto tem que estar encostado à esquerda e em baixo. E aqui na zona de alinhamento reto, eu já tenho aqui os valores do alinhamento reto. Quem não tiver vai ter que colocar. Eu fiz aqui o merge dessa parte de baixo e vou aqui usar os borders para colocar linhas, de forma que o meu resultado final na zona do alinhamento reto foi aquela linha central. E aqui na zona do alinhamento curvo, eu vou fazer o merge e ter tudo em uma única caixa. E vou proceder desta forma nos restantes, alinhamento reto, alinhamento curvo, até o fim do trecho de estrada ou da estrada que eu pretendo representar. Para poder fazer isto sem problemas, tem que já previamente ter marcado onde é que a estrada começa e termina, né? Estes pontos aqui, que tem linha. Como tenho isto marcado, facilita a vida nesta etapa. Então aqui, merge. Ok, então está
só por uma questão de uniformização, eu vou selecionar tudo para ter a certeza que o meu tipo de letra é o mesmo e o meu tamanho de letra também é o mesmo, de forma que eu não tenha N tipos de letra no meu desenho. Então, o que eu preciso fazer agora é ajustar isto onde eu ainda não tenho valor nenhum. Então, como é que eu vou fazer isto? Primeiro, a rasante deve ser uma caixa em branco. Então, aqui na rasante, eu devo selecionar e fazer aqui o merge. As cotas do projeto podem continuar em aberto. O ideal é que o alinhamento horizontal, cotas do terreno, cotas do projeto rasante tenham mais ou menos o mesmo tamanho. Então, eu vou verificar aqui qual é o tamanho das cotas do terreno. Daqui até aqui são 50.25. Exatamente isso, 50.25. Então, vou atribuir este mesmo tamanho às outras. 50.25. E aqui, como são duas, eu vou dar metade a cada uma. 50.25, 25.125. Então está. Eu tenho aqui a minha legenda devidamente organizada e pronta para ser levada para o AutoCAD. Com a legenda devidamente organizada, eu vou aqui para o meu ficheiro AutoCAD. Eu venho aqui para o meu ficheiro, aquele ficheiro em que vocês têm vindo a trabalhar, para o qual as medidas já estão previamente configuradas. Quem não sabe do que eu estou a falar, esta questão de configuração de medidas, unidades para centímetro, metro e tal, pode ver as gravações iniciais que falamos disto. Na última gravação, falamos também do conceito de layer, que é para manter o vosso desenho organizado em camadas. Então, eu vou chamar aqui o gestor de layers usando o comando LA. E eu aqui já criei, para além dos layers que tínhamos na última gravação, que eram os layers da planta, eu criei 3 layers para a organização do desenho do perfil, que eu recomendo que vocês criem. Também podem dar os nomes que vocês preferirem. Eu criei aqui perfil do terreno, para traçar o próprio terreno. Criei aqui legenda do perfil, que é para receber essa legenda que nós preparamos no Excel, e preparei aqui também grelha auxiliar, que são os pontos de apoio que vamos precisar. Então, eu prefiro separar realmente, tudo bem que uma coisa está na planta, outra no perfil, mas prefiro separar pela comodidade de acender e desligar layers. Se eu não quiser que as linhas auxiliares do perfil apareçam no meu desenho, eu sei que estão todos no mesmo layer e ao invés de ir atrás deles um a um, simplesmente desligo. Sobre como é que se criam layers, etc, etc, isto já foi falado em ocasiões anteriores. Então, isto que eu vou trazer para o AutoCAD é o que eu vou chamar de legenda do perfil. Para tal, eu vou colocar aqui como meu layer ativo o layer legenda do perfil. Então, prosseguindo, eu vou chamar agora a minha legenda, aquela que preparei em Excel, e vou digitar aqui table, de mesa, mas também de tabela. Enter. Vai abrir isto e vai me dar a opção por defeito de começar uma nova tabela. Mas não é esta, vamos escolher a segunda, que é usar uma fonte de dados. E vai dizer aqui selecionar. Este selecionar só serve se a pessoa já usou
uma fonte de dados anteriormente. Para o nosso caso, vamos clicar aqui sobre este botão para ir buscar. Eu tenho aqui vários ficheiros Excel que eu já usei em vezes anteriores, mas para o estudante que faz isto pela primeira vez, abaixo de Excel Links vai ter simplesmente a opção Create New Excel Data Link. Então é esta opção que vai escolher e ao clicar vai aparecer aqui uma caixa para atribuir o nome. Então eu vou colocar aqui perfil longitudinal. Vocês podem atribuir o nome que vocês quiserem. Eu vou clicar OK. Vou esperar processar. OK. Então, abre esta nova janela para que eu possa fazer o browse, possa ir buscar o ficheiro Excel que eu vou usar como fonte de dados onde ele estiver. E clico sobre estes 3 pontos e vou buscar o meu ficheiro onde ele estiver. O meu ficheiro é este, dados do projeto semestral, que é este. Então, cada um deve buscar o seu ficheiro onde gravou. Eu busco e clico em Open. Ele já está aqui carregado. De seguida, passo importante é definir aqui qual das folhas do seu ficheiro é que está a ser chamada. Se vocês, tal como eu, copiaram, colocaram, tem várias folhas aqui, vocês precisam dizer exatamente é para copiar o que está onde. Então, aqui eu vou selecionar a folha que eu quero, se chama perfil, que é esta folha. Folha perfil, então digo OK. Digo aqui OK. E digo OK pela terceira vez. E aguardo um instante que a tabela está a ser carregada. Quando o sistema terminar de carregar a tabela, vai apresentá-la sim, a tabela está aqui, então já foi carregada. Basta seguir a recomendação do programa e clicar em um ponto para guardá-la. Se formos a prestar atenção, é exatamente a mesma tabela que nós preparamos lá no nosso Excel. Claro, precisa de alguma organização, mas é exatamente a mesma tabela. Desta forma, fizemos a organização dos dados e passamos os dados do Excel para o AutoCAD. Agora vamos organizar o que já existe em AutoCAD e seguir com o desenho. Voltando aqui para o ficheiro AutoCAD, este ficheiro por defeito vem trancado, não permite edição nenhuma. Para poder editar, devemos clicar sobre ele, qualquer ponto, né? Clicar sobre ele e é aberta esta janela aqui de formatação. E nesta opção Cell Locking, clicamos aqui e fazemos um unlock. Esta é a primeira opção. Então, destrancamos, certo? Com o ficheiro destrancado, algo que vocês vão notar é que se formos a tirar aqui as medidas, aqui é 0.97, vamos tentar tirar em outro ponto, aqui é 1.16, enfim, se tirássemos em outros pontos veríamos que diferem muito. E uma vez que estamos a falar que a nossa distância entre pontos é fixa, é de 25 metros, tirando alguns pontos particulares, como os pontos de início e fim de curvas e talvez o último ponto do nosso trecho de estrada, é que diferem. O ideal é que este nosso perfil tenha exatamente a mesma equidistância
E só manipulemos estes pontos particulares que têm uma distância diferente dos 25 metros. Então, para facilitarmos a vida, vamos ativar um comando para forçar todas as colunas a medirem exatamente a mesma largura. Então, vamos voltar aqui a clicar a selecionar e fazemos right click, né, o botão direito, e esta opção aqui, Size Columns Equally, que é uniformiza a medida, né, a largura das colunas. Clicamos sobre ele e já está. Só já prestar atenção, aqui até esta primeira coluna foi afetada. Se formos a mediu 1.10, mediu 1.10, vamos pegar qualquer outro ponto, mais para 1.10 também. Ok, temos 1.16 aqui e 1.16 aqui. Se não está, vamos de novo. Um ponto 14, 1.14, 1.14, 1.14 e 1.14. Não sei o que havia acontecido inicialmente, mas havia uma pequena diferença que penso que agora está ultrapassada. Eu acho que bons pontos para vocês fazerem a verificação são sempre aqueles pontos de transição aqui entre alinhamento reto e curva e etc. Com todos os pontos uniformizados, vamos agora partir para a organização do aspecto da nossa tabela. Então, em primeiro lugar, vamos aqui puxar isto para estender isto, né? Para deixar mais parecido com isto aqui que temos. Então, basta clicar dentro de uma das células, qualquer uma delas, e puxar. Então está a puxar até onde achar suficiente. Vocês terão de verificar que isto não altera a medida, continuamos a ter os mesmos 1.14, não altera a medida das outras células. Então aqui já está. Agora vamos tratar desta questão da distância vertical, para evitar que hajam estes cortes aqui de valores. Podemos começar pela distância entre pontos. O ideal é que vocês façam aqui um zoom, que é para ver isto mais de perto e controlar melhor o que vocês estiverem a fazer. Puxamos já. Vocês podem aqui ver que todos os pontos já estão bem organizados. Vamos agora a distâncias de origem. Vamos aqui, eu gosto sempre de ver o último ponto. Os últimos ainda não estão. Significa que precisamos. Voltamos a clicar aqui dentro da célula e aumentar mais um bocado. Vamos agora ver o último ponto, já está. Até podemos diminuir um bocado. Podemos fazer assim, ou não. Vocês vão trabalhando com o cursor e o Excel para desselecionar. Com o mouse, desculpa, e o Excel para desselecionar. Então eu penso que está. Vamos fazer o mesmo aqui com esta. Eu desseleciono com o Excel. Com o ESC, desculpa, com a tecla Escape. Então está. E vamos fazer o mesmo aqui. Esta primeira pode ser um pouco mais chata. A minha recomendação é que vocês parem aqui bem de perto.
Então está. Caso queiram aumentar o tamanho desta, apesar de ainda não ter informação, também podem. Ok, então vamos lá aqui olhar para o que temos. Caso o estudante já esteja satisfeito com o tamanho, pode parar por aqui. Mas o ideal é que as cotas do projeto também sejam aumentadas, porque elas vão receber valores parecidos com os valores das cotas do terreno. Então vamos pegar aqui e aumentar de forma que os valores depois caibam. Eu vou fazer aqui uma experiência, eu acho que vai caber. Cota do terreno, cota do projeto, acho que consegue caber aqui. Ok. Aqui. Aqui estes pontos aqui que eu deixei o T, isto pode-se retirar o T depois, não é um problema em si. Então, uma vez terminada a organização, vocês veem como foi útil aquela formatação que nós fizemos em Excel, para garantir que os números ficam alinhados e que tudo fica perfeitamente alinhado. Então, aqui os valores destas caixas e etc. Uma vez terminada esta organização, para poder dar seguimento com o desenho, eu recomendo que vocês selecionem e façam Ctrl+C, Ctrl+V. Vocês copiem, não usem esta tabela original. Vamos guardar aqui a cópia. E a original pode ser colocada mais longe. E vamos trabalhar com uma versão dela. Porque vocês percebem que ela não nos deixa, ao clicar aqui, ela não nos deixa trabalhar e editar muita coisa, porque ainda está ligada ao Excel. Seja o que for que queiramos editar, teríamos que primeiro pedir permissão lá ao ficheiro Excel, ou seja, ir editar em Excel para aparecer aqui por defeito. Para que isto se torne um desenho, um elemento próprio do AutoCAD, nós temos que explodir. Mas antes de explodir, vamos fazer uma última customização, que é colocar toda a largura de todas as colunas igual destas colunas, né? Igual ao valor real da distância entre pontos, de 25 metros, ou seja, 1,25 centímetros na nossa escala horizontal. Sabemos que há pontos que não têm os 25 metros, mas estes pontos nós vamos trabalhar de forma individual. O mais importante é que acima de 90% vão estar corretos depois do nosso ajuste. Então vamos selecionar aqui e chamar o comando Scale, SC. Já usamos ele antes. Fazemos o Scale, pede para especificarmos um ponto, podemos clicar qualquer ponto, não importa. Pede para escolhermos um fator de escala, ou o C de copy, ou o R de referência. Então vamos o R de referência e damos Enter. Pede que especifiquemos uma medida. Vocês podem escolher qualquer distância entre dois pontos, que são 25 metros, efetivamente, não onde é a exceção. Então cliquei e pede agora a nova distância. Eu vou colocar 1,25. Eu vou recomeçar porque algo correu mal, usei uma tecla errada para o ponto. Seleciono, clico SC, Enter, seleciono o ponto base
qualquer um, dentro ou fora do desenho. Coloco R de referência, Enter. Distância entre quaisquer dois pontos. E a nova distância eu vou colocar 1. Eu usei a vírgula de novo e não o ponto. Eu estou com... não estou acostumada a este computador que estou a usar. Então, aqui o ponto base, o R de referência, a distância entre dois pontos e o 1.25. Então, ele ajusta. Isto não foi bem sucedido. Eu vou repetir aqui. Ponto base, qualquer um, fator de escala, referência, pego a medida daqui, aqui, 1.25, certo? Então, eu tenho aqui 1.25. Tenho aqui 1.25. Tenho aqui 1.25. Se eu fizer aqui, também tenho 1.25. Então, com esta medida ajustada, que eu posso confiar, eu venho aqui, seleciono novamente e faço o Explode, que é para permitir-me a manipular do jeito que eu quiser, como um desenho do próprio AutoCAD. Então está aqui a opção Explode. Quando eu faço o Explode, isto já comporta-se de maneira diferente. Eu passo a ter linhas, texto e etc. Vamos então dar seguimento aqui aos restantes elementos da nossa grelha, uma vez que nós já temos isto. Nós sabemos que esta parte superior da nossa legenda tem que variar de 1 em 1 centímetro. Então vamos fazer aqui a nossa grelha de 1 em 1 centímetro. Vamos fazer aqui cópias desta linha que variam de 1 em 1 centímetro. Para tal, vamos usar esta função denominada Offset. Podemos digitar Offset ou clicar sobre ela. Ela vai pedir para especificarmos a distância do offset. Como o nosso ficheiro já está em centímetros, vamos digitar 1. Enter. E basta clicar sobre a linha, neste caso é esta de cima, e fazer isto. Clicar, fazer, clicar, clicar, colocar, clicar. E vamos brincando de fazer isto umas tantas vezes. Até quando for suficiente. Uma dica sobre esta questão aqui, de quando aqui é suficiente ou não, eu vou parar por aqui. Uma dica é voltar aqui para o nosso ficheiro Excel, aqui, e voltar às nossas cotas do terreno e descobrirmos qual é o valor máximo e qual é o valor mínimo que nós temos. Então eu vou usar a função max, esta função, e vou selecionar tudo o que eu tenho aqui. Então ele me trouxe o valor máximo. Faço o mesmo com a função min, dou duplo clique e seleciono, e eu faço o mesmo. Então, se a minha maior cota do terreno é 1256,68 e a minha menor cota do terreno é 1252,25, então eu posso variar os meus valores aqui de y, eu posso
né? Não varia muito, me dá aqui muitos valores para poder trabalhar. Eu posso escolher variar uns 4 metros para baixo, começar de 4 metros para baixo, 4 metros para cima, ou 6 metros para baixo, 6 metros para cima. Eu, por exemplo, posso começar porque eu não vou escavar a minha estrada muito abaixo disto. Eu posso começar de 1248, depois vou ter 1250, 1252, 1254, 1256, vamos para 1258, podemos terminar em 1260 ou 1262, dependendo do que cada estudante vai querer. Então, cada um vai adequar esta variação de valores a quem pode preferir começar de 1246. Vocês vão adaptar este intervalo de valores de y à vossa realidade. O mais importante é que a estrada que acontece ou o terreno que varia de 1252.24 a 1256.68 esteja aqui centralizada, esteja aqui no meio, esteja aqui, porque aí temos espaço de manobra para fazer com que a estrada esteja um pouco abaixo ou um pouco acima. Então eu vou usar esta estrutura de valores. E se esta minha linha inicial é o meu valor mais baixo, que vai ser 1256, eu vou precisar de quantas linhas? Vai acabar por ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou precisar só de 9 linhas. Então, eu acho que está suficiente, porque eu já coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí cada um vai colocar quantas julgar suficientes. Eu acho que estas aqui em cima já não são mais necessárias. Isto vai variar de projeto para projeto, de cada estudante. Ok. Vamos então fazer algo bem interessante agora, que é vamos selecionar Vocês podem usar aqui o Shift para auxiliar-vos a selecionar e desselecionar. Vocês desselecionam aqui o texto. Vocês usam aqui o Shift para ajudar-vos. Mas se vocês fizerem aqui bastante zoom, vocês conseguem selecionar tudo. Mandam aqui, assim. Precisa de algum jeito, alguma esperteza.
parece que leva algum tempo. Uma dica é para poupar-vos este trabalho, já trazerem a tabela com estas linhas aumentadas assim para cima. Mas eu acho que não é assim tanto trabalho selecionar isto. Não esqueçam de clicar no Shift, senão perdem a seleção que fizeram inicialmente. Quando forem fazer múltiplas soluções, vocês têm que clicar no Shift. Então eu não considero isto muito trabalho. Só ter um bocado de jeito. Se vocês selecionam sem querer um número, vocês só precisam clicar o Shift e clicar sobre ele para desselecionar. Então, por fim, aqui estamos. Então, com todas as linhas assim selecionadas, Shift, eu vou desselecionar esta e vou selecionar esta última. E venho para aqui para esta função Extend. Uma vez selecionado este Extend, o objetivo dele é fazer isto. Então ele pode ser usado desta forma. Vocês podem usar ele assim. Vocês podem usar ele assim. Aqui vocês não precisam obedecer uma ordem devidamente. Vamos fazer assim. Então, vocês selecionam isto, vocês vão fazendo isto e vão passando por elas. Então, quem preferir já preparar uma grelha no Excel e trazer a grelha para aqui, isso é também válido. Trazer a grelha como um complemento aqui da própria legenda, podem fazer também. Como eu disse, este não é o único caminho, é apenas uma possibilidade. Acho que esta gravação vai acabar por ficar muito longa, mas enfim, era mesmo para mostrar-vos de que forma é que vocês podem prosseguir. Ok, grelha feita. Podemos desselecionar. Então, eu agora recomendo que façamos não como este, mas como esta parte dos valores aqui. Então, lembram desse esquema cuja lógica fizemos agora? Então vamos usar. Podemos nos basear aqui em um desses valores, fazer Ctrl+C, Ctrl+V, e vou fazer assim. Ele puxou isto por causa do snap. Vocês podem ativar ou desativar este snap.
para ele não vos incomodar, podem fazer aqui o move e mandar para aqui. Então vamos desativar o snap temporariamente. Vocês fazem isto. Se vocês quiserem tirar aqui o bold, tiram. Vocês fazem tudo aquilo que vocês quiserem. Então fazem 1246. Se quiserem, coloquem 1,00. Podemos colocar aqui. O que é que temos aqui? Ponto, vírgula, vírgula. Então, eu faço isto. Então, com este valor aqui, faço Ctrl C, Ctrl V. Ctrl V de novo. Não preciso mais fazer Ctrl C. Só vou fazendo Ctrl V. Ctrl V de novo. Ctrl V. Isto aqui já não tem muita ciência, mas o vosso jeito de organizar estes é mesmo o vosso jeito. Sobre repetir aqui esse esquema de legenda, havemos de ver depois em um vídeo posterior, repetir lá no fim, havemos de ver mais tarde no vídeo onde vamos estar a configurar o desenho para a impressão. Então é o bastante. Com tudo isto copiado, vamos ajustar os valores. Aqui é 8, porque variamos de 2 em 2. Aqui é 50. Aqui 52. Aqui 54. Aqui 56. Aqui 50. Eu acho que falhei aqui. Aqui 58. Aqui 60. E aqui por fim 62. Que é esta mesma estrutura que nós definimos aqui. Então vamos agora, podemos fazer uma line. Eu vou ativar aqui o Orton para ajudar-me, para eu não fazer uma linha torta, não importa de onde até onde. Então eu vou fazer aqui uma line. Vou selecionar estas, Shift, e selecionar ela, e vou escolher aqui Trim, e vou cortar. Vou escolher ela, e volto aqui, Trim, vou tirar este meu excesso. Acho que esta parte acabou ficando organizada. Vou ficando devidamente organizada. Quem quiser estender mais a legenda, etc., pode fazê-lo, né? Onde vamos estar a falar da configuração da escala, vamos ver depois como é que podemos customizar esta parte final, como é que podemos customizar quando vamos cortar o que cai em cada folha. Isto vamos ver mais adiante. Então, tendo isto, o que temos que fazer agora é desenhar um gráfico, né? É o desenho do próprio perfil. Mas para poder fazer este desenho, que significa marcar estes pontos, aqui não tem milagre. E principalmente porque isto não está à escala 1 por 1. Mesmo que eu lance os valores dos pontos usando o teclado, não vai sair.
porque pela lógica do AutoCAD, daqui para aqui é 1 centímetro, mas daqui para aqui terão que ser 2, então não vai sair. Para tal nós vamos ter que marcar ponto a ponto. E para marcar ponto a ponto, vamos precisar de concentração e de uma grelha auxiliar. Então, para poder fazer esta grelha auxiliar, eu recomendo que mudemos aqui de layer. Podemos de layer, que esta grelha auxiliar seja feita em outro layer. Então, que é para podermos desligar ela quando nos apetecer. Posto isto, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui podemos fazer aqui offset e vamos fazer offsets de 0,5 a 0,5, que é para podermos apanhar os pontos intermédios. 0,5. Vamos fazer offset. Então vamos aqui fazer algo que é colocar isto no layer grelha auxiliar. E como este é o layer ativo, Enter. Porque estamos a fazer offset de linhas que pertencem ao layer da legenda do perfil, as linhas novas que nós estamos aqui a colocar também estão a pertencer à legenda do perfil, mas nós temos que selecioná-las depois e trocar aqui o layer para grelha auxiliar. Então o que é que nós fizemos? Acabamos de achar pontos ou linhas intermédias. Esta aqui é 1247, esta é 1249. Vamos então agora marcar linhas ainda menores, de 0,1 em 0,1. Então vamos colocar aqui 0,1. Então podemos fazer assim, 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 assim. Aceita assim. A mesma coisa aqui. Vamos fazer idem aqui, 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 aqui e aqui. Algo que eu recomendo fazer para podermos perceber é destacar a central. Está a ver, aqui é 1246, aqui é vírgula 1, vírgula 2, vírgula 3. Desculpa. Vamos voltar. Eu falhei aqui no valor do offset. Tem que ser 0,05 para podermos atingir o objetivo que queremos. E não 0,1, porque 0,1 vai fazer de 0,2 em 0,2 e não é isto que nós queremos. Ok, então vamos fazer assim. Esta verde é 1246.1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6, ponto 7, ponto 8, ponto 9, 47. Aqui 1247, vamos colocar de outra cor, só para poder destacar.
Vamos aqui colocar de outra cor. Eu vou fazer o seguinte. Acabamos fazendo este offset, não era necessário. Eu vou remover isto. Mas tanto faz como vocês quiserem fazer. Então, vamos pegar estas linhas aqui como referência. Vamos copiar. Vamos fazer aqui Ctrl. Podemos até pegar esta também. Ctrl C, Ctrl V. Vamos usar estas como referência. Copy. Vamos pedir para especificar o ponto base. Podemos ativar aqui o snap. Se o ponto base é este, então o base vai ser este. O base vai ser este. O base vai ser este. Vai ser este. Vai ser este. Aqui. 60 e 62. Então temos aqui esta grelha auxiliar, que se não quisermos mais, vou trocar de ler, se não a quisermos mais, é só vir aqui e desligar, que ela desaparece. E se a quisermos, é só vir aqui e ligar, que ela aparece. Então esta é a vantagem dos layers. Então como é que vamos fazer agora para marcar os pontos? Eu venho aqui no perfil do terreno, vou colocar como layer ativo e vou abrir aqui o meu AutoCAD e do outro lado vou abrir as minhas cotas do terreno. Este meu ficheiro, eu vou até deixar isto próximo aqui e vou colocar lado a lado assim. E vou começar aqui o trabalho. Vou começar aqui o meu trabalho. A é esta linha. É esta linha. Então eu vou fazer aqui as minhas marcações. Cota do terreno de A 1252.24. Então a minha primeira linha é esta. Eu vou ativar point. 52 está aqui, 53 é esta de outra cor. Então, para facilitar-me a vida, outra coisa que eu posso fazer é vir por aqui e arredondar a uma casa. Isto facilita o meu raciocínio. Então, eu volto por aqui e ativo point. Enter. 52.2. Então, se este aqui é o meu A e este aqui é o 52.1.2. Já está. Vou para 52.3. Este é o ponto 2. Vou Enter 3. Já está. A seguir, ponto 3 está na mesma. Dou Enter 3. Mas precisa de concentração. E na dúvida, vocês descem aqui para ver, né? Ponto 1, ponto 2 estão na mesma. Ponto 4. Então, 1, 2, 3 pontos estão com ponto 4. Então, vocês dão aqui. Os próximos 3 pontos estão com ponto 4. Então aqui Enter. Está aqui ponto 4. Enter. Ponto 4. Enter. Ponto 4. Depois temos aqui os próximos 2 pontos estão com ponto 5. Enter. Ponto 5.
Enter, ponto 5. Depois, os próximos 3 pontos até o ponto 10 estão com ponto 6. Faço Enter, se aqui é ponto 5, aqui é ponto 6. Aqui é ponto 6 e aqui é ponto 6. Então, eu verifico, é o ponto 10, realmente. Então, vou aqui, ponto 11, é ponto 7. Enter e marco o ponto. A seguir é ponto 8, Enter e marco ponto 8. A seguir é Enter, marco ponto 9. A seguir mantenho ponto 9. E o ponto seguinte é 1253. Então eu tenho isto. O último ponto que eu marquei foi o 15, com 1253. Eu não vou fazer isto até ao final, por uma questão de gestão de tempo. Eu vou só mostrar-vos como haveríamos de prosseguir depois. Eu vou aqui desligar a grelha. E quando eu desligo a grelha, o que nós vemos aqui é o perfil do terreno a sair. Então é só chamar uma line e marcar aqui os pontos e passar aqui pelos pontos. Vou desativar aqui o horta que estava a perturbar-nos. Então, se vocês têm um snap ativo, o vosso cursor é automaticamente atraído pelos pontos. Então, nós temos aqui o perfil do terreno feito. Ok? Antes que eu me esqueça, há alguns pontos que não correspondem à equidistância de 25 metros. O ideal é que vocês façam esse ajuste antes de começar a desenhar, mas vamos lá. Eu tenho aqui, por exemplo, este ponto aqui está afastado 4,80 e não 25 do outro, e este por sua vez está afastado 20,25. Então o que é que eu vou fazer? Eu preciso diminuir estas distâncias e puxar tudo isto e encaixar. Então eu vou fazer da seguinte forma. Aqui está. Eu vou fazer da seguinte forma. Perdi os pontos. Aqui está. O ponto de início da curva. Será que este é o primeiro? A minha primeira curva é esta. Tá bem, eu vou exemplificar aqui com a minha primeira curva. O ponto 41 linha está afastado 15,44 do ponto 41 e o ponto 42, 9,56 do ponto 42. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encontrar a medida exata em centímetros, que é esta diferença de pontos aqui, que é para eu poder trabalhar. Se aqui eu tenho 1065,44 a origem, menos 1025 a origem, tenho... eu acho que eu tenho alguma falha aqui nas minhas cotas a origem, porque se eu tenho 1025 mais 15,44, isto é uma falha do meu exemplo. Vamos aqui ajustar. Vamos aqui ajustar, mas enfim,
que eu tenho são aqui 15,44. 15,44 a dividir pelo meu fator de escala horizontal são 20, dá 0,772, que é aproximadamente igual a 0,8. Então eu vou fazer assim, offset 0,8, enter, em relação ao ponto 41. Eu vou fazer isto. Vou escolher uma outra cor qualquer para este ponto e puxar ele cá para baixo. Puxar ele cá para baixo. Então 9,56. Eu sei que 41 e 42 estão afastados a 25 metros. Então quer dizer que a posição ideal do ponto 42 é na verdade esta. E o ponto 41 linha tinha que estar aqui. Então o que eu vou fazer? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui em todos os elementos verticais, a partir daqui, pegar em todos os elementos verticais, vou pegar em todos os elementos verticais, praticamente todos. Isto é um pouco chato, devíamos ter feito antes, mas enfim, como não são assim tantos casos, é uma coisa possível de ajustar. Eu selecionei tudo para aquele lado. Então o que eu vou fazer? Vou desselecionar tudo que é horizontal, porque não me interessa. Sem querer eu desselecionei isto, mas enfim. Vou ignorar os elementos horizontais e vou selecionar os elementos verticais aqui. E vou fazer aqui um move daqui para aqui. E depois eu apago isto e tenho que vir aqui corrigir isto. Então este ajuste está, este de 41 linha e 42. Então eu faço o mesmo aqui. Eu vou dar exemplo com esta primeira curva para não levar assim tanto tempo. Não vou fazer a todas as curvas da estrada. A distância de 51 linha e 52 em relação a 51. Eu sei que na verdade 52 devia estar aqui, porque eu defini 25 metros entre 51 e 52 e 51 linha apareceu a meio. Mas aqui diz que 51 linha está a 4 metros de 51. Então eu digo 4,8 a dividir por 20, que é o meu fator de escala horizontal, dá 0,24. Mais uma vez eu recorro ao offset, só que desta vez coloco 0,24, enter, em relação a 51. Faço isto, posso colocar isto
vi outra cor, a semelhança do que eu fiz antes, só para poder chamar a atenção. Puxo isto para baixo, puxo isto para cima, para poder ser o divisor, e mais uma vez seleciono tudo o que estiver deste lado. Após selecionar, Shift para marcar os elementos verticais que eu tiver deixado de fora, e Shift para... Vocês precisam ter muito cuidado com isto. E Shift para desselecionar os elementos horizontais. Mas vamos a isto. Esta vez sai. Então desselecionamos todos os verticais, todos os horizontais, desculpa, os verticais estão selecionados. Então vamos aqui fazer o move. Este ponto devia na verdade estar aqui, e este não devia ter sido movido, mas enfim, é mesmo isto. Quer dizer que este é o 51, este é o 52. Então, este tipo de ajuste é que nós vamos fazer em todos os pontos de início, fim de curva e também neste último ponto. E nós vamos ver que depois, aqui no fim, vai sobrar qualquer coisa, né? E nós vamos ter que fazer esta correção. Podemos começar aqui por 10.47, 10.74 a dividir por 20, deveria ser 0.54, 537. Vamos fazer assim, 0.537, que seja. Então isto deveria terminar aqui. Eu vou colocar aqui de outra cor e vou puxar. O que eu estou a querer dizer é que esta aqui deveria estar aqui. Então eu posso fechar isto, posso selecionar isto e posso vir aqui fazer o trim, que é para cortar todas estas e terminar assim a minha estrada. Não! Oh não, desculpa. Eu acabei por equivocar-me aqui. Este offset que eu usei há pouco, eu deveria dar o 537. Eu deveria ter usado 0.537, enter. Eu deveria ter usado aqui. Eu deveria ter usado aqui. Aqui, porque a posição deste último ponto em relação ao anterior. Eu deveria ter usado aqui e não onde eu usei. Ok? Então, eu preciso selecionar tudo isto, fazer o shift para selecionar o que é horizontal. Fazer um move. Este ponto
devia estar aqui. E aqui no fim, depois de ajustar todas as curvas e tudo mais, eu faço o trim. Então, a posição deste ponto, a distância de 75 em relação a 74 é na verdade esta. Então vocês vão fazendo essas porções e no final vocês vão ter o perfil do terreno traçado. Ainda associado a esta questão do traçado do perfil do terreno, em jeito mesmo de correção ou como dica adicional ao que eu dei mais anteriormente, eu já tenho aqui o perfil de todo o terreno traçado para o meu exemplo, mas eu acabei analisando e achei por bem vocês fazerem algo. Nós tínhamos aqui um layer designado perfil do terreno, que é onde estava-se a fazer o traçado do perfil. Então a minha recomendação é que vocês deixem este layer perfil do terreno unicamente para os pontos que vocês lançam. Que os pontos estejam em um layer à parte e a linha, que é o próprio terreno, esteja em um outro layer. Então o que eu fiz foi traçar um novo layer que designei. O que eu fiz foi traçar um novo layer, este, que designei por terreno, para poder lançar o perfil do terreno. Ou seja, separei o layer, eu vou mudar aqui a cor do layer para ser mais fácil. Eu separei o layer do terreno do layer dos pontos, que é para quê? Muitas das vezes não é muito agradável que os pontos apareçam no desenho. Como vocês podem ver, os pontos raramente aparecem no desenho. Então, se os pontos estiverem em um layer à parte, nós podemos simplesmente desligar o layer dos pontos e ficamos aqui com o terreno só o terreno. Então, recomendo que, já que ainda não traçaram, separem o layer dos pontos e o layer do terreno propriamente dito. Agora, outra recomendação é que vocês não usem line para poder unir os pontos e traçar o terreno, mas sim polyline. Por quê? Quando eu uso line para unir pontos, eu tenho isto. Isto é uma linha e isto é outra linha. Mas se eu for a usar polyline para fazer a mesma união, eu faço isto e enter, é uma só linha, ok? Então é interessante que vocês tenham este efeito. Ao clicar, toda se autoselecione. E vocês só vão conseguir esse resultado se forem usar polyline para poder unir os pontos.